Então, nós vamos abordar um tema que é endêmico. Eu sou do norte, sou do Pará. Então, falar de hanseníase, sendo do norte do Brasil, sendo do Pará, se torna mais relevante ainda, porque nós estamos, a hanseníase como uma doença, um agravo negligenciado entre tantos, mas a hanseníase no mundo, o Brasil ele toma uma importância negativa, né? É muito grande, porque na questão da prevalência nós só perdemos para a Índia. Atualmente, o país mais populoso do mundo, e nós temos o norte do Brasil como área mais endêmica, né? Prevalente, não só das Américas, do Brasil, bom, só perde para a Índia. E a nossa abordagem, que eu acho muito importante, sobre a questão do tripé da prevenção, né? A prevenção, a promoção, a recuperação da saúde, muito foco na atenção primária à saúde. Mas vou falar um pouquinho, né, sobre o agravo, que a comunidade científica com certeza conhece muita coisa, mas isso aqui é um momento informativo de conteúdo informacional, né? Então, a hanseníase, por base, o conceito, muitos conceitos englobam uma doença crônica, uma doença negligenciada, uma doença provocada, né? É causada por uma bactéria, é uma micobactéria, né? O bacilo de Hansen, em homenagem ao norueguês Gerhard Hansen, mas que fez seus estudos mais na Alemanha, e em sua homenagem ficou, né, o nome do bacilo. A transmissão, ela vai se dar pelas vias aéreas, principalmente, né, as gotículas de saliva, a tosse, o espirro, a fala, mas é preciso um contato prolongado. Não é uma doença de transmissão como uma virose, né, as gripes e tal, não. Ela precisa de um contato prolongado. A etiologia, né, nós já falamos do bacilo de Hansen. O período de incubação dela é muito grande, é longo, né, de anos até, né? Muita gente é infectada, mas felizmente, devido à própria imunidade, poucos vão desenvolver a doença. Então, o trato respiratório, né, na disseminação dos gânglios regionais, também disseminação hematogênica através do sangue, através da linfa. E esse bacilo, ele tem tropismo, né, pela pele, que é o maior órgão do corpo humano, e os nervos periféricos, especialmente as células de Schwann. E isso leva anos, décadas até, em latência, até se desenvolver ou não a doença. Aqui algumas figuras de domínio público, né? Hoje a classificação da Organização Mundial de Saúde, muito bem dita em paucibacilares e multibacilares, porque antigamente se falava em abacilífero. O abacilífero era uma coisa redundante que não pode ser abacilífero, senão não é a doença. E no polo paucibacilar, nós temos a forma indeterminada, forma tuberculoide, caracterizada pelo granuloma, né? E as multibacilares, a forma borderline ou dimorfa, e a forma virchoviana. Aqui alguns exemplos, mas tem muitos, isso aqui é só ilustração, e tem muita coisa na literatura. Com relação ao diagnóstico, temos as provas. O diagnóstico padrão ouro, ele é clínico-epidemiológico. Muito importante a epidemiologia da doença. Um exemplo, eu tenho uma mácula, uma mancha branca na região norte do Brasil. Na região norte do Brasil, eu sou obrigada a, entre os diagnósticos, as impressões diagnósticas, a pensar em hanseníase. Se eu estiver lá no sul, em Curitiba, Paraná, certamente que não será entre as primeiras impressões diagnósticas. Por quê? Porque aqui é endêmico. Então, nós temos, apesar da gravidade, da importância, da relevância desse agravo, mas
o diagnóstico, ele não é tão difícil, ele não é complicado. Então, por exemplo, os testes de sensibilidade, eles podem ser feitos em qualquer lugar, de várias formas, aonde a gente tem a diminuição até a abolição das sensibilidades. A primeira, geralmente, é a térmica, que desaparece ou diminui, depois a dolorosa e, por fim, a tátil. Então, quando eu já tenho a sensibilidade tátil, só o toque alterado, é porque as outras duas, a dolorosa e a térmica, também já estão. E é muito simples, muito fácil, né? O quente, frio, então até com um cotonete, molha num álcool que fica geladinho, o outro lado fica natural. Então você faz isso na lesão e você faz em pele sadia e você tem resposta, e essa resposta é muito importante. As provas de estamina, pilocarpina, elas já ficam um pouquinho mais complicadas, mas são muito fáceis também, mas porque eu preciso do insumo, eu preciso da estamina, preciso da pilocarpina, né? As laboratoriais, que histopatológico eu vou precisar fazer. Eu tenho raspado, né? Baciloscopia, o anti-PGL1, eu preciso do material. E o histopatológico precisa, eu preciso fazer uma biópsia, preciso do exame histopatológico de laboratório. Mas hoje nós já contamos também na saúde pública, nas unidades, o chamado teste rápido, né? Ele é 100%? Claro que não, mas ele ajuda muito. Ele é um diagnóstico padrão? Não. Aí ele dá negativo, eu tenho certeza que eu não tenho? Não. Ele, na verdade, ele detecta anticorpos. Ele precisa de insumo, mas a saúde pública tem. Então, eu preciso de uma gota de sangue, né? Muito simples, um estilete, um alfinete, limpa bem o dedo e tal. E preciso do reagente, com 2 gotinhas do reagente. E eu vou ter respostas em torno de 15 minutos. O protocolo diz que a partir de 20 minutos a gente não deve considerar, então é entre 15 e 20 minutos. E a resposta, ela se dá na leitura visual, em risco, né? Se eu tiver um dos riscos é o positivo e o negativo do teste rápido. O outro risco é de que o teste está ok, está funcionando. Então, esse teste de que o exame está legal, o reagente está bem, está bom, ele sempre vai aparecer. Ou não, se ele não aparecer, deleta, despreza, porque esse teste não vai ter validade. Então, esse risco sempre vai aparecer. O outro risco é o que vai me detectar, vai me dar o resultado positivo ou negativo. Às vezes, mesmo que seja fraquinho o risco, ele já é considerado positivo. Então, se o teste ele me traduz que a pessoa tem anticorpos, ora, se ela tem anticorpos específicos contra determinado agente, é porque já entrou em contato com esse agente, certo? Aí quer dizer que essa pessoa está doente? Não, não necessariamente. Ah, mas deu negativo, então ele não vai ter. Também não necessariamente. Mas chama atenção, é um alerta, deu positivo. Eu já sei que ele entrou em contato. Entrou em contato com quem? Alguém da casa, da família, do trabalho? Então, é um teste, quer dizer, em 15 minutos de leitura já facilita muito. Então, são progressos que vêm acontecendo ao longo dos anos com as diferentes políticas, né, públicas de saúde, da OMS, dos ministérios, sempre na tentativa de alcançar, que é o que se quer, né, é a eliminação da hanseníase, meta que tem sido muito difícil. Ao longo dos anos, tem tido vários programas, né, nas políticas públicas de saúde, de eliminação da hanseníase, de controle da hanseníase, e, infelizmente, não vêm sendo alcançadas. No contexto biopsicossocial, ela é uma doença, assim, muito séria, porque eu falei que ela tinha, o bacilo tem tropismo pela pele e nervos periféricos. Ora, eu falei em nervos. Até agora, os estudos com células-tronco vêm sendo promissores, mas até agora, lesão nervosa é irreversível. Então, quando eu tenho dano
nervoso, eu tenho algo que não volta. E dependendo desse nervo ou do plexo nervoso comprometido, eu vou ter as alterações correspondentes, né, desse nervo, a garra, uma mão caída, um pé caído, o lagoftalmo. O bacilo atinge alguns órgãos internos também, como suprarrenais, as gônadas, testículo, laringe, entre outros. E o dano neural, ele reduz, né, o trabalho, a vida social, ele causa problemas psicológicos pelo comprometimento do nervo correspondente. Então, essas deformidades, incapacidades físicas, elas são irreversíveis. Eu vou ter uma pessoa que trabalhava em determinada, sei lá, trabalhava com as mãos, por exemplo, e ele faz uma garra, uma mão caída, ele não vai poder mais exercer aquela função. Fora no psicossocial, o estigma, o preconceito, porque as pessoas, muitas, a hanseníase veio, esse nome, para tentar mitigar o preconceito, o estigma. Mas não adiantou tanto assim, porque na verdade as pessoas sabem que hanseníase é lepra, e esse nome milenarmente lhe faz muito medo. E não é uma tarefa fácil colocar para as pessoas que lepra, hanseníase, tem cura. É uma bactéria difícil, poderosa, prima do outro bacilo, né, do Mycobacterium tuberculosis, que também tem um tratamento muito demorado e tudo, mas tem cura. Se é bactéria, a gente vai atrás de antibiótico. E a partir da década de 80, com a poliquimioterapia, porque era só a Dapsona antigamente, as coisas melhoraram muito, muito, porque você trabalha ali com 3 antibióticos, no caso da tuberculose com 4 e tal, então você tem drogas bactericidas, bacteriostáticas, uma pega mais, outra pega menos, então tem cura. Infelizmente, quando chega ao dano neural, isso não volta, né? Isso é sequela. Esse mapa Mundi, ele até é antigo, mas ele, assim, não mudou muito. Eu nem fiz questão de mudar, porque vocês veem que claramente a Índia e o Brasil, que estão bem de vermelho aí, eles chamam muita atenção, né, no mundo inteiro. Embora tenham em outros lugares, como África, né, Madagascar, Mianmar, países de Ásia, a China, mas Brasil e Índia chamam atenção. No caso do Brasil, ele está todo pintado de vermelho porque é o país. Mas no Brasil, nós temos assim, só o Brasil, se eu tivesse aqui um mapa só do Brasil, seria a região norte. Norte, Nordeste e Centro-Oeste representam não só a global, como em menores de 15 anos, como hanseníase associada à gravidez, são nessas 3 regiões. Mas a região norte sempre está na frente. Esse aqui também, cada ano, o SIAB, o Sistema de Informação da Atenção Básica, esses mapas eles vão sendo atualizados. Então, vocês veem que eles vão ficando cada vez mais azuis, azulão. Quando ele vai ficando mais azulão, significa que mais áreas estão sendo, especialmente depois do programa, né, Estratégia Saúde da Família, que hoje é uma estratégia à atenção primária, ele vai pegando mesmo os mais de 6.000 municípios e tudo. Mas mesmo nesse último mapa, a gente vê claramente que o Pará, ele é dos estados, ele já mudou um pouco, já melhorou, ele já está mais azulão. Mas ele ainda é muito importante com relação ao alcance das políticas públicas, dos programas. E nós temos áreas ainda. Bom, no norte nós temos vários lugares, principalmente quando se analisa municípios hiperendêmicos. Hiperendêmico, eu vou tratar de 10.000.
é acima, no geral, de 4 casos, mais de 4 casos a cada 10.000 habitantes. Isso é muito importante. No caso de menores de 15 anos, que seria um caso a cada 10.000 habitantes ou mais, que não era para ter nenhum em criança, mas tem, né? Então, isso é um dado na epidemiologia, na vigilância, muito importante. É um dado negativo, né? Não é um dado positivo, mas é o que temos. Com a questão da prevenção, que é onde eu quero focar, porque no caso aqui o nosso foco é a hanseníase, mas mesmo em outros agravos, a prevenção sempre é muito importante, porque se eu puder trabalhar com coisa antes dela acontecer, é claro que seria melhor para todo mundo, não só para cada uma pessoa, quanto para o sistema, quanto para a vigilância, para tudo. Mas infelizmente isso não é a nossa, não é a realidade. Mas a gente corre atrás, né? Então a prevenção, ela reside no diagnóstico precoce e no tratamento correto. E nesse tratamento correto e a tempo, é bem importante que as pessoas sejam esclarecidas de que tem cura, de que a pessoa precisa fazer o tratamento correto, porque os 6 meses para os paucibacilares, 1 ano para os multibacilares, e que ainda que fique, mas eu já estou bem, eu já estou ótimo, já sumiu tudo. Ainda assim, que tenha 3 meses, tem que terminar o tratamento. Então, essa conscientização, ela deve ser feita. E a hanseníase, mesmo ela é tratada, essa medicação é doada, é gratuita, e nas unidades de saúde, municipais de saúde, esse tratamento é doado. Eles têm uma equipe multidisciplinar, geralmente, às vezes o enfermeiro, às vezes o assistente social, ou até mesmo o psicólogo, ele faz toda essa conversa, o médico prescreve, né? Mas ele faz toda essa conversa e ele vai. O mês que a gente está falando é mês de 28 dias, né? Que a cartela já vem certinha com as 28 doses. Tem a dose que é supervisionada, que é uma dose mensal, tanto nas formas paucibacilares quanto multibacilares. E tem o que toma todo dia. Né? No caso do paucibacilar, é um comprimidinho. No caso do multibacilar, são 2 drogas. A rifampicina, ela é mensal, mas tem que ir até o fim. Então, toda essa conversa, essa conscientização, ela faz parte da prevenção. Bom, quando está tratando, não tem mais jeito, já foi diagnosticado, já está em tratamento. Mas nós vamos para os contactantes, porque nós temos que fazer a prevenção. Então, existem algumas estratégias de prevenção. Entre as muitas políticas públicas de saúde que já houveram, atualmente, nós estamos com a política do Brasil Saudável, né? Que começou em 2024, tem a meta até 2030, ainda continua com a eliminação da hanseníase, que significa menos de um caso a cada 10.000 habitantes. Estamos nela até 2030, tentando colocar todas essas estratégias de conscientização, de conversa. E nisso surgiu o Janeiro Roxo, que é o mês da hanseníase, tem o Dia Mundial da Hanseníase em janeiro. E, enfim, então tem campanha. No caso do Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia se move, e no Brasil todo tem toda uma chamada, né, para a população em janeiro, mas não só em janeiro. Em janeiro é o mês do Dia Mundial da Hanseníase, é o mês roxo, mas é o ano todo. E muito olhar da vigilância deve olhar no norte, nordeste, centro-oeste, e principalmente no norte do Brasil, onde está sendo cumprido, porque nós temos municípios ainda muito carentes. Eu posso falar como paraense, dos nossos 144 municípios, nós ainda temos os considerados municípios prioritários, aonde quando você faz os números, né, os indicadores do Pará inteiro, você diz, olha, melhorou, né?
está dando baixo nos parâmetros de endemicidade. Mas quando você olha município a município, e o geoprocessamento nos ajuda muito nisso, você vai lá, naquele lugar, quanto menor a unidade de análise, mais real eu vejo o problema. Então, é diferente de eu olhar o Pará inteiro, que é enorme, né? Ele é o único estado que tem a divisão de 12 regiões de integração, 13 censitárias de saúde, mas quando eu vou nessas regiões e vejo município a município, eu localizo os prioritários, que são os hiperendêmicos, e eles formam clusters, eles se emendam. Então, eles ainda têm mais de 4 doentes que se sabe que vão à unidade básica de saúde, ou então que a estratégia de saúde da família localizou, que estão em tratamento, que foram diagnosticados e tudo. E os que não foram? Porque às vezes a gente não consegue, a saúde pública não consegue identificar o caso índice. E ele está lá às vezes, lá por perto, sem tratamento e sem diagnóstico. E se for multibacilar sem tratamento, ele está passando a doença, transmitindo para outros. Então, uma das estratégias da prevenção é informar, né? É tratar, fazer o tratamento adequado, correto, com o tempo certo, após a confirmação diagnóstica, né? Muito importante essa avaliação dos contactantes. Geralmente familiares, porque o contato íntimo, prolongado, é uma doença crônica e que tem um período de incubação muito longo, transmissão longa. Não se pega assim em uma semana. Não, é preciso. O trabalho às vezes é importante também, porque às vezes é um trabalho que a pessoa passa o dia inteiro lá. Então é todo o dia, muitas horas por dia. Então acaba sendo muito importante, né? A vacina BCG, a vacina BCG, ela não é específica para hanseníase, né? Eu acho que todo mundo sabe, a vacina BCG, ela é específica para o bacilo de Koch, que também é uma micobactéria. Então, essa proteção cruzada é porque ambos são micobactérias, eles são da mesma família. E essa proteção cruzada não é específica, ela é específica para o Mycobacterium tuberculosis, mas ela cruza, ela mexe com a imunidade, favorecendo aqueles que fizeram, que geralmente é feito no primeiro mês de vida, e antigamente era 30 dias, agora é até logo que nasce, faz a BCG. Então, isso dá, cientificamente comprovado, uma certa proteção para o primínio, né? Do bacilo de Koch, que é o bacilo de Hansen. Então, a vacina BCG ela é obrigatória, faz parte do calendário vacinal da criança. Aí diz assim, mas hoje, ressalto, a BCG do lado direito, no braço, né? Antigamente fazia um ferimento, que todo mundo conhece, e que fica uma marca, uma cicatriz para o resto da vida. Hoje em dia isso não acontece. E só ressaltando que o fato de não acontecer esse ferimento não quer dizer que não houve a pega da vacina. Não, isso é evolução técnica, né? E não fica mesmo, mas não quer dizer. Via de regra, a vacina BCG, ela seria para toda a vida. Não há protocolo que, olha, de 10 em 10 anos tem que repetir a BCG. Não, não. Mas no caso dos contactantes da hanseníase, no caso específico aqui de hanseníase, a vacina BCG, ela pode ser sim indicada como uma das estratégias de prevenção. Detalhe, de pessoas que não estejam com hanseníase. Se já está diagnosticado, ou se o teste rápido, por exemplo, deu positivo, não é hora de fazer a BCG, tá?
Então, ela pode ser sim indicada dentro das estratégias de prevenção, mas tem que estar bem indicada. A imunidade, a higiene, a educação em saúde, né? Digamos assim, são hábitos saudáveis de vida, desde o início, lavagem básica das mãos, e lavar alimentos, e principalmente alimentos crus, as boas condições de higiene, porque a hanseníase ela é uma doença que se produz socialmente. Embora ela seja transmitida de indivíduo a indivíduo, mas as baixas, a baixa condição de higiene, conhecimento, a falta de conhecimento de educação em saúde, ela também, não é só a hanseníase, mas ela também, entre elas, favorece. Antigamente, antes da década de 80, era um verdadeiro mistério no Brasil, porque o Nordeste, ele apresentava uma prevalência muito baixa. Então, quando eu dizia que o conceito é uma doença que se produz socialmente, e o Nordeste, com a menor prevalência do país, como assim o Nordeste? Aí, acho que foi 2006, mais ou menos por aí, que o SINAM, Sistema de Notificação de Agravos, que a hanseníase é uma doença de notificação obrigatória, ele passou, fez um projeto e passou pelo Brasil inteiro, capacitando a questão da notificação, porque é uma ficha grande, né? Com muitos quadrinhos para se preencher e tudo. E, e ela passou pelo Brasil inteiro, fazendo essa qualificação. E aí, para surpresa, né? Hoje já se sabe, quando saíram esses resultados, uns 2 anos depois, o Nordeste tchum, subiu, foi lá para cima, especialmente com menores de 15 anos. E aí se teve a certeza que, na verdade, não é que não tivesse. Então, realmente o conceito estava certo, uma doença que se produz socialmente. Na verdade, o problema era na vigilância. A notificação, não havia notificação. Então, era a subnotificação mesmo. Então, quando melhorou o sistema de notificação, o Nordeste aparece em pauta. Isso foi lá depois da década de 80, quando iniciou a poliquimioterapia. Então, hoje em dia, a estratégia global da Organização Mundial de Saúde é o rumo zero, que é o que se quer, né? A eliminação, até 2030. Essa adaptação, ela tem que ser de acordo com a necessidade de cada lugar, né? Porque onde é mais endêmico, a estratégia, ela é aplicada de um jeito, né? A busca ativa, né? Os agentes comunitários de saúde, por isso que eles vão nas casas e tudo, tem que haver uma busca ativa. Já no sul, já tem outras prioridades. Então, é importante ser considerado o local. São as áreas prioritárias, né, que se diz. A detecção e prevenção, exatamente. Através da informação que é muito importante, e que vejam bem, nós sabemos que quando a doença mostra sinais, né, é principalmente através de manchas brancas, avermelhadas, né, eritematosas, infiltradas ou não, até rancenomas, com nódulos, enfim, edemas de pavilhões auriculares, né, enfim. Quando ela já mostra sinais, aí você vê, a própria pessoa vê no espelho. Então, ela procura, porque ela está vendo que está acontecendo alguma coisa. Mas às vezes é uma mancha na perna, nas costas, que você não vê. E especialmente homens, geralmente são menos vaidosos, né, do que as mulheres. Não dói, né? Abole as sensibilidades, diminui. Então não incomoda. E vai ficando. Isso é gravíssimo. Porque vai ficando na pele, mas não esqueçamos que o bacilo, ele está lá, ele vai se multiplicar e ele tem tropismo, como eu falei no início, pela pele, onde ele já está, inclusive está se mostrando através da mancha, mas ele também vai correr atrás
dos nervos periféricos da área. E aí é que mora o perigo, porque quando ele causar dano nesse nervo, diferentemente da pele, ele não vai, por mais que ele trate, por mais que seja curável, ele vai estar curado, mas a lesão nervosa, ela não vai voltar. E ela leva, de acordo com o nervo comprometido, a uma incapacidade, e isso vai ser permanente. Então, por isso que é muito importante a detecção e a prevenção. E a prevenção começa com a informação. Isso é o mais importante, tá? O cuidado e o manejo. Depois de diagnosticado, da suspeita, inclusive, do caso suspeito, e depois de confirmado ou não, o tratamento imediato, o mais precoce possível. O mais precoce possível, a literatura diz que na primeira dose de rifampicina, mais de 90% dos bacilos já ficam baqueados. Então, o resultado é muito positivo, é bom. Precisa fazer o tratamento completo. Não adianta só dar uma baqueada na bactéria. Você tem que acabar mesmo com ela. E tem o preconizado, né, de 6 meses para formas paucibacilares, 1 ano para multibacilares. Dentro das estratégias também, dentro dessa educação em saúde, dentro desse processo de conteúdo informacional, a informação tem os direitos humanos, né? É, o combate ao estigma e à discriminação são históricos. Toda a história que já se conhece, que é muito antiga, milenar, né, da lepra na época, as pessoas tinham um verdadeiro pavor. Então, isso é retratado em filmes e tudo. As pessoas eram abandonadas não, eram deixadas em montanhas, em cavernas, para ficar longe daquela comunidade, amarrar, colocar correntes, chumbar com sininhos, né, no pescoço, para que sempre que aquela pessoa se aproximasse, todo mundo saía de perto, sabendo que ele estava marcado. É muito provável que naquele tempo algumas dessas doenças de pele nem fossem lepra, sei lá, de repente uma psoríase, alguma coisa, mas era de pele, pele fazia medo, então eles achavam que era lepra. Até hoje, tudo que é na pele, que se vê, ela causa, sim, uma certa repulsa. Isso ocorre, por exemplo, vou dar um exemplo até, crianças, por exemplo, fazendo natação. Quer ver os pais ficarem muito incomodados? Uma criança, às vezes, com dermatite atópica, né? Umas manchas brancas e tudo. Nossa, a gente chega a ver, né? Não fica muito perto dele, não fica. E ficam com medo da água. Ah, será que não pega? Será que não está pegando? Então, as pessoas têm muito estigma, muito repulso com aquilo que vê na pele. É muito. A dermatologia, ela tem esse estigma, né? E no caso da lepra, da hanseníase, essa discriminação é histórica. E então nós temos que bater nessa tecla de educação em saúde, nessa informação de que ela tem cura. Ela tem cura. Já está em tratamento, então já está, não está mais transmitindo, né? Não precisa que as pessoas fiquem com medo, porque ela tem cura. Tem cura, isso tem que ser repetido. Agora, ela tem cura se ela for diagnosticada e bem tratada, com a dose e com o tempo certo. Então, assim, a gente tentou aqui colocar para vocês um foco, não é uma palestra sobre hanseníase e tudo, mas na prevenção, porque eu penso que na saúde pública, os conceitos a gente sabe, o histórico a gente lê, a gente sabe sobre a transmissão, a gente sabe que muitos são infectados, que é a baixa patogenicidade, mas poucos vão fazer a doença, felizmente.
que a etiologia é um bacilo extremamente resistente, que são as micobactérias. A gente sabe do período de incubação, que é longo. A gente sabe como é a disseminação. A gente sabe as formas. A gente sabe do diagnóstico. A gente tem o tratamento que é da saúde pública, é gratuito. É gratuito, é doado e, e, e tem que ser feito, mas a vigilância ainda encontra, apesar de mudarem essas políticas públicas de saúde, elas vêm avançando e elas mudam. Agora, como nós estamos no rumo zero até 2030, estamos em 2026, mas se vê que muito tem que ser feito. E ela, não adianta, ela é uma doença que ela é tratada na unidade básica, na atenção primária à saúde. Então, você só manda para uma unidade de referência especializada quando você tem alguma complicação, que não cabe aqui, mas nós temos as reações, né? Os estados reacionais um e 2 que podem ser graves e que levam também a lesões nervosas. A tipo 2, por exemplo, é uma vasculite necrotizante e que pode assumir caráter grave. E tudo isso deve ser informado. Então, a estratégia realmente mais importante da questão da prevenção, que eu vejo que em tudo, tudo que a gente pode prevenir, inclusive na própria vida, né? Prevenir acidentes, prevenir, não é só doença, e isso tudo depende muito também, dentro dessa questão do contexto da, da saúde, né? Da educação em saúde. Também, por exemplo, a alimentação é importante? Sim, uma doença que se produz socialmente. Quando eu digo socialmente, eu já penso no desfavorecido, que não tem ou condição de habitação não é adequada, provavelmente a alimentação também não, que é muito importante, né? Especialmente o reino vegetal, da onde nós temos as vitaminas e a imunidade das pessoas, ela é uma resposta de cada indivíduo, mas e diferente também de pessoa para pessoa, e a gente sabe que a alimentação, a riqueza alimentar qualitativa, né, que eu falo, ela é muito importante para a questão digamos assim, da melhor imunidade que nos defende, né? Os nossos anticorpos, eles precisam, as nossas células mais importantes, 0,1 são neurônios, mas as 0,2 são os linfócitos, são a nossa defesa. Então, nós precisamos nutri-los bem. Então, nós temos as vacinas, né, que são, eu falei da BCG especificamente aqui, mas todas as outras, né, tanto da quadra infantil. Então, é o que se quer. Queremos chegar à eliminação. Mas isso tem que ser uma força-tarefa da Organização Mundial de Saúde, dos seus ministérios, em cada país, em cada estado, as secretarias de saúde estaduais, as municipais. E no Brasil, nós temos a Estratégia Saúde da Família, uma importância muito grande nessa questão, não só da hanseníase, como de outros agravos também, e a atenção primária à saúde, que também de muita importância, porque é uma doença que é diagnosticada, é tratada na atenção primária à saúde, notificada, né? Ainda há subnotificação, a gente sabe, mas se eu tivesse de resumir toda a questão da prevenção, eu resumiria na palavra informação, que vem da educação geral e da educação focada na saúde, né? Então, eu acho que, por isso que eu fiz questão
de focar na prevenção, prevenção, prevenção. Porque o resto todo da hanseníase, de tratamento, de diagnóstico, a novidade é o teste rápido, e que tem na atenção primária de saúde, lá nas unidades tem o teste rápido, que é fácil. Ele não é um diagnóstico, mas ele é auxiliar, ele nos dá um rumo, né? É, é uma. Ele detecta anticorpos IgG, ele já chama atenção. Se eu tenho anticorpos, é porque eu já entrei em contato com o agente, senão não teria anticorpos contra ele. Então, isso já chama atenção. E quando se trata da região norte do Brasil, e eu escolhi esse tema não só porque eu sou dermatologista, mas porque eu estou no norte, eu estou no Pará. É um tema extremamente relevante. E eu espero com isso, com alguma coisa que eu tenha falado, eu espero ter podido contribuir com algum tipo de conteúdo informacional que possa ajudar alunos, né, não só do curso de medicina, mas da área da saúde, como também eu procurei falar uma linguagem assim mais simples, que até outros que não sejam da área da saúde também possam compreender. Então, a nossa palavra foi essa, sobre hanseníase, sobre prevenção, e muito obrigada, eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vocês sabem como fazê-lo, né? Mandar perguntar, e a gente tem uma equipe que pode responder.